18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Vamos juntos, hein, até às 7 da noite. Eu, você, equipe do 18 horas, equipe Mix e a Karine Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7. É isso aí. Começa agora o 18 horas de hoje, segunda-feira. Mix. Lembrando, hein, participe conosco, nosso WhatsApp está aí, 994887592, Karine. Manda um zap pra gente, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda, que a gente comenta aqui no 18 horas e também traz assunto pra gente, participa também. Mix. Agora começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Amazonas registra a primeira morte por dengue. O caso foi confirmado aqui em Manaus. E a vacinação segue baixa no Amazonas. Apenas 13,49% do total do público-alvo foi imunizado. Amazonas ocupa um dos piores índices do Brasil de oportunidades da educação. Retomado hoje o julgamento dos 3 policiais acusados de matar 3 jovens no Grande Vitória em 2016. Legal, mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Seja bem-vindo ao melhor mix do Brasil. A partir de agora, hein? Esses destaques e outros assuntos, as notícias desta segunda-feira, 1º de abril, hein? De 2024, você confere no ar. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, o Amazonas registrou a primeira morte por dengue. E a morte aconteceu aqui em Manaus, aqui na capital, segundo o Ministério da Saúde, que monitora o avanço da doença no país, Karine. Carlão, segundo o último boletim epidemiológico de arboviroses da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, o estado registrou 3.290 casos confirmados de dengue de 1º de janeiro até o dia 28 de março. Olha, enquanto isso, a vacinação contra a dengue vem frustrando as autoridades de saúde. É que o Amazonas vacinou apenas 13,49% do total do público-alvo. Pois é, Carlão, foram mais de 78.700 doses enviadas pelo Ministério da Saúde, mas somente pouco mais de 10.600 foram aplicadas nos 12 municípios amazonenses selecionados para receber a vacina, isso incluindo aqui em Manaus, tá? Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Felipe Távora. O estado registrou 3.290 casos confirmados de dengue até o dia 28 de março, segundo o último informe epidemiológico da Fundação de Vigilância do Amazonas, a FVS. O responsável pela vigilância ambiental na Fundação, Helder Figueira, alerta que a população adote 10 minutos no dia a dia para inspecionar possíveis focos de proliferação de dengue em casa. Qualquer recipiente que acumule água, seja pequenos recipientes como bebedouros de animais, tampinhas de garrafa, as próprias garrafas, ou recipientes maiores, como por exemplo camburões que você acumula água para uso doméstico, eles podem ser potenciais criadores e devem ser inspecionados. A gente também orienta a população que, apresentando qualquer sinal, sintoma de uma arbovirose tipo dengue ou oropuche, procure a unidade de saúde. Os sinais e sintomas mais comuns são febre alta, dor de cabeça, podem aparecer manchas vermelhas pelo corpo, dor nas articulações. O Amazonas vacinou 13,49% do público-alvo da vacina contra a dengue até o dia 21 de março, segundo a FVS. Das 78.760 doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, apenas 10.624 foram aplicadas nos 12 municípios eleitos pela pasta. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, é o seguinte, justamente por causa da baixa procura pela vacina contra a dengue, o Ministério da Saúde autorizou então a redistribuição das vacinas aqui no Amazonas. Vai ser redistribuída para os municípios que estão com o surto da doença, hein, Karine? Pois é, Carlão, o que acontece? A preocupação agora é com a data de validade de alguns lotes que já vai vencer agora, nas próximas semanas de abril. Pois é, daí é complicado, tem que vacinar a população. Vamos acompanhar mais a respeito do assunto agora com Nathalie Moraes. Na
semana em que as autoridades de saúde confirmaram a primeira morte por dengue no Amazonas, o Ministério da Saúde autorizou a redistribuição das vacinas aqui no estado. A preocupação é com a data de validade de alguns lotes do imunizante que vão vencer nas próximas semanas. Por conta disso, a Qdenga será redistribuída para os municípios amazonenses que estão com o surto da doença, mas que a população ainda não havia sido contemplada com a vacina. Segundo a secretária de Vigilância do Ministério da Saúde, Etel Maciel, o remanejamento deve ser feito dentro do próprio estado. O estado vai ter que fazer esse ajuste dependendo das doses que ele tem, mas ele tem autonomia para isso dentro da lista que nós colocamos de municípios. No Amazonas, 12 municípios disponibilizam a vacina contra a dengue, mas a meta está abaixo do estipulado. Para se ter uma ideia, em Manacapuru, a vacina Qdenga foi aplicada em um pouco mais de 9 mil crianças no Amazonas. A meta é imunizar o dobro disso. Enquanto a população não vai aos postos de vacinação, o mosquito Aedes aegypti tem feito novas vítimas. De acordo com o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, o Amazonas registrou mais de 3.290 casos de dengue. A secretária de Vigilância do Ministério da Saúde, Etel Maciel, diz que uma outra preocupação do Ministério é com relação à febre oropouche. Somente aqui no estado foram registrados mais de 2.480 casos. É um vírus que nós estamos agora atentos a ele, né? Ele eram casos isolados, poucos casos, não tinha uma adaptação para transmissão. Agora o que a gente está vendo é uma mudança no padrão. Então, ele parece ter se adaptado melhor, né? E conseguido aí conseguir ser mais transmitido, né? Então, esse aumento de transmissibilidade coloca pra gente aí um alerta. Quanto ao remanejamento das doses da vacina Qdenga, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas disse que ainda não escolheu os municípios que vão receber os imunizantes, mas que a prioridade vai ser as cidades que vivem um surto da doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 10 minutos em Manaus. Boa noite para vocês, 100,7, 18 horas do ar, com os destaques do dia até às 7 da noite, valendo a sua participação pelo WhatsApp, que é o 994887592. Inclusive tem participação, né, Karime? Tem sim, Carlão, ó. Mandaram pra gente. Bacana. Boa noite, 18 horas. Passando só para dar um oi. Desejar uma semana abençoada a vocês todos. Andrés Félix, na audiência. Valeu, Andrés. Andrés Félix. Acho que a gente tá falando certo, senão você corrige a gente, viu, Andrés Félix? Oi, Félix, Andrés. muito obrigada. Valeu. 6h10, você no melhor Miss do Brasil. 18 horas. Olha aí, os professores hoje da Rede Municipal de Ensino fizeram manifestação em frente à Câmara dos Vereadores. Foi contra o reajuste de 1,25% anunciado pela Prefeitura de Manaus, Karine. Pois então, Carlão, esse reajuste aí feito pela Prefeitura, ele representa um aumento de R$ 30,61 no salário dos professores. O repórter André Meirelles acompanhou essa movimentação e traz mais informações pra gente agora. Ele está ao vivo aqui, conversa com a gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Então, André, os professores tiveram apoio dos vereadores hoje? Como é que foi lá? Olha, os professores, servidores aí da CEMED, né, que é a Secretaria Municipal de Educação, eles estiveram na manhã de hoje dentro e fora da Câmara Municipal de Manaus, fazendo aí esse protesto, né, contra esse aumento salarial de um reajuste de 1,25%, né, que deve ainda ser apresentado pelo prefeito aqui de Manaus, Davi Almeida, aos profissionais, né, e esse reajuste, ele representa um acréscimo aí, né, os professores não querem porque é só uma diferença de 1,25%, dá em torno aí de R$ 30,61, isso no vencimento da categoria, né? Ali dentro da Câmara, os professores conseguiram falar com alguns vereadores sobre essa situação. Alguns desses vereadores, alguns deles que estavam ali também falaram sobre essa situação. Um deles é o vereador Rodrigo Guedes, que pede aí que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele mude a proposta. Também ele fez algumas críticas aí à gestão da educação
educação municipal, porque a gestão municipal fez aí, né, alguns que estão aí na frente da gestão da educação municipal aqui da cidade de Manaus, eles fizeram uns vídeos aí para falar sobre essa situação, sobre esse reajuste dos professores. Então o vereador, ele não concorda aí que eles fiquem por trás ali fazendo vídeos, e sim que coloquem ali, digamos assim, como fala, né, o ditado, colocando a cara para bater ali de frente, conversando ali com os profissionais para colocar a situação e atender a esse pedido, né? E a mobilização do lado de fora, que foi organizada pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, buscou sensibilizar os vereadores contra essa aprovação do projeto de lei que ainda será enviado aí à Câmara Municipal de Manaus. Inclusive, a coordenadora do sindicato, a Elma Sampaio, ela esteve ali durante a manifestação e ela conversou ali, ela cobrou, na verdade, providência por parte do prefeito de Manaus, e ela considera que esse reajuste é uma afronta, né, que o prefeito faz contra a categoria. Vamos ouvir a fala da Elma Sampaio. Nós dizemos para o prefeito de Manaus que isso é uma grande afronta que ele faz a essa categoria, uma falta de respeito tremenda. Nós estamos vendo aí vários cartazes, vários outdoors pela cidade, dizendo que o prefeito Davi Almeida valoriza os professores. Isso é uma grande mentira do prefeito Davi Almeida. E nós estamos aqui justamente para denunciar isso na Câmara dos Vereadores e para a sociedade manauara. Nós não queremos um reajuste de R$30. O que se faz com R$30? Cada um aí pensa e cada um aí responde. Nós entendemos que a categoria dos professores precisa ser valorizada. 18 horas. Olha aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala da Elma Sampaio, né? Ela que é coordenadora da Asprom Sindical, que disse ainda que os manifestantes pedem o apoio dos vereadores para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma CPI, para apurar a utilização dos recursos do Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, que no final do ano passado o prefeito Davi Almeida anunciou que o benefício não seria pago por conta de falta de repasse de verbas do governo federal, né? Então, por esse motivo, também o sindicato ali pede que seja feito por parte dos vereadores essa CPI para fiscalizar aí o que está acontecendo nessa situação aí desses repasses do Fundeb. Inclusive, quem comentou isso é ela, Elma Sampaio, que é coordenadora da Asprom Sindical. Vamos ouvir. Recursos do Fundeb são justamente para serem utilizados na valorização do magistério. E nós, então, do sindicato, com o apoio da categoria, encaminhamos aqui para a Câmara Municipal um requerimento solicitando a CPI do Fundeb. Nós queremos saber o que a CEMED, o que a Prefeitura está fazendo com os recursos do Fundeb. Nós estamos, assim, em muita dúvida como está sendo essa aplicação desses recursos. Por isso, pedimos a CPI do Fundeb. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão e ouvintes, a gente continuou aí ouvindo a fala da Elma Sampaio, que é a coordenadora da Asprom Sindical, que também esteve hoje participando aí desse protesto, dessa manifestação aí, pedindo, né, que esse reajuste seja melhorado aí, digamos assim, pela Prefeitura de Manaus. Reajuste de 1,25%, que representa apenas um acréscimo de R$30,61. Olha, os profissionais da educação também exigem melhorias no serviço de assistência à saúde dos servidores públicos aqui de Manaus, que é a Manaus Med, né? Na infraestrutura das escolas, já que, segundo eles, os espaços são alugados e, segundo também a representante aí do sindical, não tem condições de oferecer uma boa qualidade de ensino e também a realização de concurso público do jeito que está, né? Então são vários itens, vários fatores realmente que a gente sabe que o ensino
ensino, não só aqui em Manaus, né? A educação no geral, não só aqui em Manaus, quanto no Amazonas, só está figurando nos piores índices de qualidade. Isso em comparação ao restante do país. É só ladeira abaixo, né, o André? E realmente, com uma estrutura sucateada, com professor sem ter uma remuneração adequada, tudo ladeira abaixo. Não tem como melhorar esse cenário. E segundo o sindicato também, eles usaram o dia de hoje. Hoje é 1º de abril, considerado o quê? O dia da mentira? Então ela usou isso aí para falar que tudo, as propagandas que são feitas, as situações que são repassadas para os professores, para o público é falado de um jeito, mas para quem está lá dentro, eles estão vivendo uma outra situação. Ou seja, é uma mentira. Uma mentira, segundo ela. Tá certo, André, obrigado pelas informações. Boa noite, até já. Valeu, André, agora são 6h18, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Amazonas tem um dos piores índices de oportunidades da educação do Brasil e numa escala de 0 a 10, a situação do estado é classificada como crítica com nota de apenas 4,6. Só fica à frente do Acre, Rio Grande do Norte e Pará. Você estava falando, nós estávamos comentando agora exatamente. Pois é, né? Não tem mágica, né? Essa equação matemática não tem como dar positiva, pior do país. Professor, né, sem remuneração adequada, sistema de educação ruim, edifícios, da aparelhagem para o ensino ruim, não tem como, não tem mágica, né? Aqui no estado fica o município da pior nota no índice de oportunidade da educação brasileira de todo o país. É o município de Maranhão. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito dessa vergonhosa performance do estado do Amazonas na educação. Está ao vivo aqui com a gente, conversa. Boa noite, Nathalie Moraes. Então, qual foi a nota que deixou o município amazonense nesse último lugar do ranking? De mais esse ranking da educação, né? Porque são vários e a gente tá aí sempre nos piores lugares. Então, Karime e Carlão, boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Com a nota de 2,9, o município de Maranhão, que fica aqui no estado do Amazonas, foi a pior cidade com o índice de oportunidade na educação brasileira. Infelizmente, né? A gente queria estar divulgando aqui com certeza um outro cenário, mas aqui no Amazonas, né? O município de Maranhão é a pior, a gente tem aí hoje a pior cidade que oferta educação no país. Só que assim, Karime, essa é uma situação que não atinge somente o Amazonas. Só para você ter uma ideia, em uma escala de 0 a 10, qual que era a média da escola que você estudava? Você lembra? Para eu passar de ano? Pra passar de ano. Pois é, na minha escola era 7, mas hoje, eu já pesquisando ali, né, que na maioria das escolas, principalmente nas escolas públicas aqui no Brasil, a média aplicada hoje é 5, né, para que as pessoas passem de ano, né, para que os alunos passem de ano. E aí, só para você ter uma ideia, o Brasil passa apertado quando o assunto é educação de qualidade. Segundo o Índice de Oportunidade da Educação Brasileira, elaborado aí pela Roda Educativa, a nota geral de todo o Brasil varia de 5 a 5,1. Ou seja, né, um índice muito baixo. Meu né? Deus. Eu lembro assim, Deus me livre, eu chegar em casa e dissesse pro meu pai que eu passei com 7. Era assim, você não passou, né? Você não passou. Você teve sorte. Não existia eu dar essa justificativa, mas a gente imagina você falar disso, de um país como um todo, de um estado como o Amazonas, né? A gente tá falando do maior estado do Brasil, que tem a pior educação ofertada. É muito complicado. E aí esse indicador, Karime, essa pesquisa é feita a partir de resultados do censo escolar e também através do sistema de avaliação básica, que analisa aí vários quesitos, como as oportunidades educacionais que se diferenciam aí de cada região do Brasil. E a gente sabe, falando do Amazonas, né, os nossos 62 municípios, né, a gente sabe que tem irregularidades no comparado à nossa capital, Manaus. A gente já estava falando que é difícil a situação de um professor em Manaus, como o André acabou de falar, né? Imagina você ter um reajuste aí de R$30 salariais. Imagine como é difícil a situação do professor de Maranhão. Já que você falou da época atrás, lá na nossa época, os professores, eles eram bem remunerados. Eu me lembro que eles tinham uma situação legal, uma situação confortável. Todo mundo queria ser professor. Um pouco melhor. Era uma boa posição. Era uma boa posição social ser professor hoje. Mas hoje, infelizmente, essa não é uma realidade, viu, Carlão? Porque, como eu disse anteriormente,
gente, né? O município de Maraã ficou aí com a nota 2,9, sendo o pior município com índice de oportunidade do Brasil, né? Então toda essa situação só vem à tona situações que já são conhecidas por todos nós aqui no estado, né? Falta de valorização do profissional, falta de investimento do governo do Amazonas, aqueles profissionais, à educação, aos alunos. E aí, para falar um pouco mais sobre esse assunto e por que a gente teve esse resultado tão baixo, eu conversei com o sociólogo da Universidade Federal aqui do Amazonas, o professor Luiz Antônio Nascimento, e ele chamou aí a atenção para esses números, principalmente, né, por se tratar de uma cidade tão pequena quanto Maraã. Por que a prefeitura daquele município não investe? Por que o governo do Amazonas não enxerga que a gente está tendo, né, uma evasão, que a gente tem tido registrado números cada vez piores? A gente está falando aí 5 anos de governo Wilson Lima, e são 5 anos que a nossa educação vem decaindo. Ano após ano. E aí ele fez exatamente essa análise. Vamos conferir. Tem mais 3, né? Há uma absoluta negligência criminosa, eu diria, do governo do Amazonas em relação aos processos educacionais e em relação às estratégias a serem adotadas para não só melhorar as condições gerais de educação do Estado, mas, sobretudo, para impedir que essas condições gerais de educação aprofundem ainda mais. O que nós estamos vendo nessas últimas, sobretudo nos 2 governos do Wilson Lima, são ações irresponsáveis, com um staff da Secretaria de Educação que não sabe a diferença de quer com cré, não tem nenhum compromisso com a educação. E eu diria mais, eu duvidaria se não teriam compromissos indescritíveis. Porque, veja, o volume de recursos que a Secretaria de Educação tem no seu orçamento, tanto o orçamento próprio quanto os repasses do governo federal, não eram para a gente ter situações tão graves como a gente tem hoje. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, né, do programa 18 horas, nós ouvimos aí a fala do sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, né, o professor Luiz Antônio Nascimento, que fez uma análise aí desses resultados, né, e ele destacou que nos últimos 5 anos, infelizmente, a nossa educação só piora. E a gente sabe, né, Karime, não é por falta de investimento, de verba. Dinheiro, né? A Secretaria de Educação recebeu aí cerca de 4 bilhões nos últimos 5 anos. Então era pra gente estar numa situação bem melhor. Muito melhor. Os maiores orçamentos da União é da educação. Educação, saúde e segurança. Exatamente, Carlão. Como você lembrou muito bem, ainda tem mais 3 anos pra gente piorar ainda mais todos esses índices. Afinal de contas, lembrando aí o nosso entrevistado, o professor Luiz Antônio Nascimento, a atuação do governo do estado do Amazonas em relação à educação é criminosa também. E aí, só para finalizar, Karime, o município de Maraã é o 49º, né, colocado em população. A gente está falando de uma cidade tão pequena aqui do nosso estado, com pouco mais de 15 mil habitantes. E dava para fazer um trabalho muito Dava para fazer um trabalho muito melhor, né? E aí, infelizmente, uma cidade com menos de 20 mil habitantes tem hoje a pior educação do Brasil. Infelizmente. Boa noite, Karime e Carlão. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Agora 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos agora falar sobre os bastidores da política local. Vamos começar com ela, Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Cíntia. Então, vamos lá. O requerimento para criar uma CPI da Secretaria Municipal de Comunicação conseguiu o número de assinaturas necessárias. Aquelas 14 assinaturas, faltava uma. Na sexta-feira a gente comentou sobre isso, não é? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Olá. Sim, faltava uma e tinha promessa de ser do vereador Caio André, que era presidente da Câmara Municipal de Manaus. Aliás, ele é. E ele assinou, terminou ali a sessão e ele foi lá e assinou, como ele falou, né, que seria ali o 14º a assinar, porque ele não queria influenciar os outros vereadores. E agora o próximo passo é o seguinte: tem as 14 assinaturas, tem o requerimento, já pode apresentar esse requerimento. Então cabe a quem fez o requerimento, que são os 3 vereadores, né, Rodrigo Guedes, William Alemão e Capitão Carpê, eles podem agora apresentar
e isso vai ser votado, colocado em pauta. Primeiro, na verdade, vai para a Procuradoria da Casa, que vai funcionar como o trabalho da CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça. A Procuradoria vai ter acesso ali àquele documento, vai ver se é possível, se é viável, se está tudo dentro dos conformes, e aí passa para o vereador Caio André. Esse vai ter que colocar na pauta vai ser votado, enfim. Aí segue como qualquer outra CPI, mas ela está mais perto de acontecer de verdade do que já esteve. E primeira CPI, primeiro requerimento, assim, mais de oposição à prefeitura que a gente vê acontecer. E você adiantou aqui todas essas informações a semana passada ainda, não é, Blink? Inclusive essa última assinatura. Blink tá colado. Apostou que iria acontecer, aconteceu mesmo. Ai dele. Fica me contando, eu cobro, sabe? Diga lá, Carlão. Sexta-feira nós comentamos, você disse que o PT, né, definiria o pré-candidato ou a pré-candidata no dia 1º de abril, né, do partido para a Prefeitura de Manaus, mas você inclusive falou, olha, 1º de abril é meio suspeito, isso pode não ser verdade, né? Lembra disso? Lembro perfeitamente. Então, o que aconteceu? Aconteceu 1º de abril mesmo. 1º de abril, pronto. Então não rolou. Não rolou. Hoje o vereador Sassá da Construção, que é do PT e está na Câmara Municipal, falou que amanhã vão definir esse nome. Então, amanhã. O dia que seria pro dia 1º vai ser definido amanhã, mas te confesso que amanhã já é 2, já não tá valendo, a brincadeira do dia da mentira, mas eu duvido que saia esse nome tão cedo, porque a gente conhece o PT do Amazonas, ele é muito enrolado, né? Ele, pra definir o nome, aliás, pode ser que nenhum nome saia realmente, pode ser que eles definam que vão apoiar um pré-candidato que já tá aí, que é de um outro partido. Pode acontecer de tudo dentro do PT. Até. Mas a gente tem que aguardar. E eu acho que não há nada pacificado dentro desse partido. Então é complicado. Eu acho que para eles mesmo é complicado. Eu não sei por que houve essa promessa, mas agora foi transferido para amanhã. A gente segue acompanhando, mas eu não boto muita fé, não. E por falar em PT, o Blink, o José Ricardo do PT, ele pediu exoneração de um cargo lá no governo federal e a gente acha que justamente para isso, para ele entrar nessa disputa eleitoral. Será que ele está de olho nesse posto aí de candidato do PT para a Prefeitura de Manaus? O cargo que ele estava ocupando era o de coordenador geral do Escritório Estadual de Desenvolvimento Agrário do Amazonas. E ele foi exonerado, né, pelo ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, no dia 28 de março, mas a publicação foi por agora. E aí o que acontece? A gente fica exatamente com essa suspeita que você falou, Karime, de, tá saindo agora, por quê? Será que ele que vem para prefeito, sendo que o PT está dizendo que vai dizer quem vai ser o candidato deles e tudo mais? Só que a gente tem que lembrar também que existe o cargo de vereador. Verdade. Pode ser que ele venha, pode ser que ele venha para prefeito, pode ser, mas pode ser que ele venha para vice também. Vice-vereador. O fato é, a gente tá na janela partidária, tá no período justamente dele fazer isso, ele não abriria mão de um cargo por coisa nenhuma. Sim. E agora a gente fica de olho no próximo passo de Zé Ricardo, num PT muito instável. Eu tentei falar com ele, mas ainda não tive nenhum tipo de resposta para saber qual que é a intenção. Nem sei se ele me responderia, mas perguntar não faz mal, né? Então eu vou continuar insistindo e assim que eu tiver alguma resposta sobre isso para saber por quê, o que aconteceu. Ele pediu exoneração, tá, gente? Ele não foi exonerado. Sim, ele que pediu, então é um movimento pensado. Exato, para não é à toa. Coisa vai acontecer. A gente não sabe onde que ele quer se colocar, mas a gente sabe que ele pediu ali para sair, ou seja, vai ter um movimento durante a eleição. Não foi para se aposentar, né? Não, imagino que não. Eu não apostaria nessa. Cíntia, nós temos falado, você tem trazido notícias do Coronel Menezes, né? Inclusive ele está à disposição, né? Tá paquerando, né? Que nem a gente brinca aqui. Eu sei que ele já está de malas prontas já, mas ele vai para onde e vai fazer o que com quem, Cíntia Blink? Malas prontas, o que estão dizendo por aí é para o PP, porque ele segue na linha de partidos que estão junto ao Bolsonaro, né? Ex-presidente Jair Bolsonaro. Progressista ele vai. Isso. PP Progressista. PP, Partido Progressista. Que é um partido que está aí na linha de apoiadores de Jair Bolsonaro, então ele não super se afasta desse que é um trunfo dele, né? Que é, enfim, essa amizade rendeu a ele muitos votos.
Ele não tá no PL, porque, né, a gente sabe que teve ali todo um embate, uma situação. Ele sai do PL super brigado com o Alfredo Nascimento. Alfredo fazendo até coletiva para responder ao Coronel Menezes. E ele, ao mesmo tempo, entra no arco de partidos que estão com o Wilson Lima. Então, a gente vê um Coronel Menezes indo ali para os apoiadores de Wilson Lima, o que já não é grande surpresa, porque a gente viu Menezes segurando a mão, né? Aliás, o governador Wilson Lima segurando a mão de Menezes, e do outro lado a gente via ali o candidato de Wilson Lima, que é Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual. Isso mostra que em política tudo é possível também, né, Blink? Quem diria, né, digamos assim. E ela sempre fala isso aqui, né, Carlão? Nada de ficar se apegando, comprando briga de política. Você quem perde. Ele foi lá pro lado do Wilson, eu não esperava, mas... Exatamente. Hoje ele está ao lado de Wilson, a gente pensa que essa eleição ele virá. Esse é outro, viu, que não necessariamente vai vir como candidato a prefeito, nem a vice, mas pode vir como vereador, e um vereador que puxa voto. Sim. Aí, quer dizer, muita gente calcula que sem o Bolsonaro ao lado dele, e o Bolsonaro não estará, porque o Bolsonaro tem que estar no mesmo palanque de Capitão Alberto Neto, de Alfredo Nascimento, enfim, do PL. Então, Menezes não vai poder contar com o Bolsonaro, porque seria uma traição ao partido Bolsonaro apoiar Menezes, mesmo que haja uma relação de amizade muito forte. Não existe isso. E aí, a gente vai ver se ele é bom de voto mesmo, sozinho, sem o Bolsonaro, né? Eita, que provocação. Veio da Karime, viu? Karime escapou. Gente, eu falei, escapou. Eu falei alto, eu falei alto, alguém ouviu? Eu pensei aqui, nossa. Eita. Enfim. A Cíntia ficou vermelha aqui com a história agora. Vou mandar esse trecho aqui pra alguém. Então, falei mesmo fazer o quê, né? Aí em Blink, vamos lá, vamos mudar de assunto para um assunto mais ameno. Já está tudo certo para a inauguração do Mirante Lúcia Almeida, lá no centro de Manaus. Explica pra gente. Legal. Dia 4 de abril, daqui a pouquinho, quinta-feira, né? Depois de amanhã de amanhã. Depois de amanhã. Também é aniversário da minha mãe, será que é por isso? Obrigada, prefeito. Então, vai inaugurar aí o Mirante da Lúcia Almeida, no Largo São Sebastião. Esse mirante que vem sendo anunciado há um tempo, né? A gente tem visto imagens dele, o prefeito fala há um tempo também desse assunto. E, enfim, chegou o momento de inaugurar. Promete ter show, né? Tanto de Davi Assayag quanto da Vanessa da Mata, que é uma atração nacional. Hoje teve uma visita lá no espaço. Nós vimos algo um pouco inusitado, que foi Davi Almeida ao lado de Sica, que funciona ali nos bastidores, de Sica da família Calderaro, de Sica Calderaro, enfim. E que tinha um grande, ou tem, eu não sei, eu fiquei confusa, uma grande aproximação com o Wilson Lima, que é o governador. Porque foi prata da casa, né? Lá da crítica. Então tem toda uma relação de bons amigos, digamos assim. Sim, até um pouco mais que isso durante a gestão. Forte com o governo. Exatamente. E aí, esse Wilson Lima, que a gente vê, sim, numa relação mais distante de Davi Almeida, tem de Sica ao lado de Davi durante esse momento visita importante. Técnica, então, digamos. Chamou a atenção essa dupla ali, viu? Uma dupla forte. Mas de qualquer... ainda mais às vésperas de uma eleição, né? Mas de qualquer maneira, teremos a inauguração aí com essa promessa de ser um grande momento, com show tanto nacional de Davi Assayag quanto... nacional de Vanessa da Mata, quanto local de Davi Assayag. E vai ser a partir das 18 horas que começa show. Eu acho que vai ser... Legal. Vai estender aí esse tempo durante essa inauguração desse espaço que é tão importante e que é tão esperado, né? Beleza. É isso, sucesso para o espaço, mais um espaço cultural que é muito importante, sem dúvida. Isso aí. Mirante, né? Volto amanhã com mais informação para você. Obrigada, Blink. Até amanhã. Amanhã, Blink. Agora 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue em 100,7, continue no 18 horas com os destaques do dia. Olha só, retomado hoje o julgamento dos 3 policiais acusados de matar 3 jovens lá no Grande Vitória no ano de 2016. É o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Fique ligado. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. E é para amanhã. Amanhã, terça-feira, a previsão. E é com você, Karime.
Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 100%. Mix. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje. Desde sexta-feira foram 20 centímetros a mais, elevando agora o nível das águas no Porto de Manaus para 23 metros e 70 centímetros. Em março, o Rio Negro subiu 1 metro e 38 centímetros, agora 6,37. Mix. Começou hoje, hein, a campanha Abril Marrom, campanha dedicada à prevenção contra a cegueira e a conscientização sobre a realidade das pessoas que convivem com o problema, hein, Karine? Então, Carlão, aqui no Amazonas, a estimativa é de que mais de 250 mil pessoas possuam algum tipo de deficiência visual. Tem muitas causas essa situação, como, por exemplo, catarata, glaucoma ou outras doenças que poderiam ter sido evitadas ou tratadas, como explica a repórter Nathalie Moraes. A campanha Abril Marrom é dedicada à conscientização, prevenção e combate à cegueira. O período alerta para a importância do diagnóstico precoce das doenças oculares que podem causar a perda de visão. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 35 milhões de pessoas em todo o Brasil sofrem com algum tipo de problema relacionado à saúde nos olhos. Foi exatamente para reduzir esses números e conscientizar a população que a campanha surgiu. Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, 80% dos casos de cegueira no mundo são evitáveis. O médico oftalmologista Swami Mitoso explica que a catarata é responsável por quase 50% dos casos de cegueira adquirida em todo o mundo. A catarata é muito comum a partir dos 60 anos. Ela causa uma sensação de fumaça por conta da opacidade do cristalino. O paciente deixa de enxergar normalmente e enxerga totalmente esfumaçado. Pode levar à cegueira se não houver tratamento. Incrivelmente, com cirurgia, desde que não haja nenhum comprometimento, o paciente volta a enxergar normalmente. O glaucoma é uma doença traiçoeira. Ela é ocasionada por uma lesão no nervo óptico, muitas vezes por conta do aumento da pressão intraocular. Não causa sintoma na maioria das vezes e pode levar à cegueira. Além da catarata e o glaucoma, o médico alerta que o check-up oftalmológico de rotina é essencial na prevenção e também no diagnóstico da retinotopia diabética e a degeneração macular relacionada à idade, como explica o especialista. A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes. Por isso, todo paciente diabético deve fazer o exame de fundo de olho pelo menos uma vez ao ano para fazer a prevenção e o tratamento se houver alguma alteração. O DMRI é a sigla para degeneração macular relacionada à idade, um problema muito comum em pacientes a partir dos 70 anos, que causa a perda da visão central. É importante fazer a avaliação e com o tratamento o paciente consegue ter uma vida estável. É importante que os indivíduos procurem um médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, dessa forma avaliando e tratando as doenças oculares existentes. O acompanhamento deve ser feito pelo menos uma vez ao ano, mesmo quem não tenha nenhum sintoma na visão. Outros fatores que ajudam a evitar problemas nos olhos são manter a alimentação saudável e praticar atividades físicas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 40 minutos em Manaus. Atenção, hein? Os remédios estão até 4,5% mais caros desde ontem. O percentual, que funciona como um valor máximo, foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. E o repórter Felipe Távora conversou com especialistas e traz pra gente dicas de como economizar diante desse aumento. Vamos acompanhar.
A alteração de preços é referente ao teto de reajuste anual estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Isso deixou cerca de 10 mil apresentações de remédios de uso contínuo até 4,5% mais caras. O diretor-chefe do PROCON-AM, o Instituto de Defesa do Consumidor no Amazonas, Jalil Frache, afirmou à equipe de reportagem que a população pode verificar valores de medicamentos por meio do site Busca Preço, que é da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. E lá você vai ter acesso a onde está mais barato o medicamento. Então é uma boa forma, até uma forma mais fácil do consumidor de pesquisar. E também nas redes sociais e nos encartes publicitários que são veiculados das drogarias, né, das farmácias, de um modo em geral, que ali você tem as promoções. Então, uma forma também de economizar é buscando o genérico ou similar, que tem o mesmo princípio ativo, mas é uma marca diferente. Uma das dicas da professora do Departamento de Economia e Análise da Universidade Federal do Amazonas, Lenice Benevides, é que o comprador de medicação contínua se atente aos programas de fidelidade que algumas drogarias oferecem. Então, as farmácias, as drogarias, elas fazem muito esse tipo de estratégia para fidelizar o seu cliente. Então, elas dão geralmente desconto de até 70%, por exemplo. Então, uma forma é você usar esses programas de fidelidade. Uma outra maneira é para aquelas pessoas que fazem uso de medicação contínua, tentar antecipar a compra de maior quantidade desses medicamentos. Então, por exemplo, se eu uso o anticoncepcional, eu passo a comprar o desse mês e do próximo mês, por exemplo. Uma forma de você antecipar esses aumentos. A economista Denise Kassama lembra os ouvintes a respeito da importância de verificar se a alteração do preço dos remédios está dentro da variação de 4,5%. Do contrário, é necessário denunciar o acréscimo abusivo ao PROCON. E também você pode recorrer às farmácias populares que foram reativadas aí nesse governo, que buscam vender remédios um pouco mais baratos para o trabalhador. Mas, sobretudo, não deixe de pesquisar, não compre remédio mais caro. Denuncie, pesquise e adquira onde for melhor para você. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h43, foi retomado hoje no Fórum Enoque Reis o julgamento dos policiais militares que foram acusados de matar 3 jovens do bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus, no ano de 2016. E desde lá, há 7 anos, a família espera por um desfecho desse caso. O repórter André Meirelles volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Ele tem mais assuntos ele tem mais informações a respeito desse assunto. Boa noite novamente, André. Então, esse caso envolve 8 policiais que respondem em liberdade pelo triplo assassinato, é isso? Conta mais pra gente. Muito boa noite mais uma vez a todos que estão chegando nesse momento também. Olha, os réus, todos eles são policiais militares, né? Eles foram denunciados pelo Ministério Público e depois dos indícios para o réu e a júri, a Justiça do Amazonas acusou ele sim de triplo homicídio qualificado, isso praticado contra as vítimas, né? O Alex Júlio Roque de Melo e a Rita de Cássia da Silva e o Everton Marinho Gonçalves. Os acusados são os réus José Fabiano Alves da Silva, o Edson Ribeiro da Costa, o Ronaldo Cortez da Costa, o Elderson Alves de Moura, o Cleidson Enéas, o Denilson de Lima, Isaac Loureira e o Luiz da Silva Ramos, né, que teve aí extinta a punição em razão da morte dele, que aconteceu aí no ano passado, no ano de 2023, né? E essa sessão de julgamento, que até então foi presidiada pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, teve início aí logo cedo pela manhã, por volta de 9h40 da manhã, né? Com a primeira chamada aí dos jurados. E até 1h30 da tarde, 2 testemunhas das acusações já tinham sido ouvidas. Eu entrei em contato, inclusive, com a defesa dos policiais militares, que a defesa é o doutor advogado Maurílio Filho, e segundo ele, o julgamento ainda está acontecendo, né? E por isso
não pode passar ainda mais informações sobre todo o ocorrido, né? A gente está falando aqui, né, desse caso em que Alex Júlio Roque de Mello, de 25 anos, o Everton Marinho, de 20, e a Rita de Cássia, de 19, desapareceram no dia 29 de outubro de 2016, né? Após serem abordados pelos policiais militares no Grande Vitória enquanto voltavam de uma festa. É por isso que esse caso aí é conhecido como caso do Grande Vitória, caso Grande Vitória, né? Porque, segundo as informações, a polícia coletou as imagens de câmera de segurança ali da área que registraram o momento que os policiais mandaram um trio entrar no carro da polícia militar, e desde então os jovens nunca mais foram vistos, né? Inclusive até hoje os corpos ainda não foram encontrados, né? Esse caso aí começou a tramitar no Tribunal de Justiça aqui do Amazonas em 7 de novembro de 2016. E aí, em 7 de fevereiro de 2017, após a conclusão da fase de inquérito policial, o Ministério Público ofereceu, então, essa denúncia. E em 24 de setembro de 2019, após a etapa de instrução, o juízo da terceira vara do Tribunal do Júri publicou a sentença de pronúncia determinando que todos os réus fossem a julgamento popular segundo os termos da denúncia apresentada pelo Ministério Público aqui do Amazonas, né? Então, depois aí dessa fase de recursos contra a decisão da pronúncia, o processo foi pautado para ser julgado no dia 6 de novembro de 2023, mas o júri, ele acabou adiando o pedido aí do Ministério Público aqui do Amazonas e da defesa de um dos réus, né? Então, o júri voltou à pauta em 29 de janeiro deste ano, mas foi adiada novamente para hoje, dia 1º, a pedido do Ministério Público, e hoje foi o primeiro dia e deve aí os próximos dias ocorrer aí esse julgamento, cerca de 3 a 4 dias, então está previsto aí esse julgamento. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles, vamos acompanhar então. Valeu, André, agora 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E seguimos agora para Brasília, vamos falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, boa noite, Cadu. Fala, então, Cadu. Já temos o resultado do julgamento do processo que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Tá quente essa história. Em Brasília hoje. O dia inteiro tá rolando isso. E aí, já temos o resultado, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas, a todos que nos assistem. O julgamento foi suspenso agora há pouco, Karime. Nossa. O julgamento foi suspenso logo depois da leitura do relatório. O juiz relator, o desembargador Luciano Carrasco, deu um parecer contra a cassação de Moro. Karime, olha a reviravolta na história. Ele leu o relatório, ele leu o relatório bastante extenso, 2h30 lendo o relatório dele, e aí derrubando as alegações dos advogados do PL e do PT, que são dois partidos interessadíssimos na queda de Moro. E depois da leitura, e ao dizer que é contra a cassação, aí veio o juiz Rodrigo Sade, que seria o primeiro a votar o parecer, e de cara, Karime, ele pediu vista. E aí foi uma estratégia aí para recompor o jogo, né, Karime? Colocar a bola no chão de novo, porque o parecer contrário foi recebido meio que de surpresa por todos ali, e tudo indicava que o relator daria voto a favor da cassação, e não foi isso que aconteceu. O julgamento, portanto, ele volta na quarta-feira, depois de amanhã, aí sim com o voto de Rodrigo Sade, pelo menos essa é a promessa, e a expectativa do meio político é de que o parecer do relator seja derrotado pelo voto da maioria. Senão, vai ser o último recurso, né, de quem está querendo a queda de Sérgio Moro. Por isso que essa parada técnica foi muito importante para todo mundo, viu, para recompor o jogo. E é realmente um jogo, Karime, se tem uma coisa que está unindo o PL e o PT, é para derrubar o Sérgio Moro, tirá-lo da política de qualquer jeito, viu? Porque o Sérgio Moro, ele é o símbolo da Lava Jato, né? Mas ele é uma persona não grata nos dois lados. Por quê? No lado petista, o Moro coordenou a Operação Lava Jato, que quase acabou com o PT, né? Quase destruiu a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva. E do lado do PL, do lado bolsonarista, Moro é traidor, né? Quando ele viu que Bolsonaro não ia indicar o nome dele para o Supremo, o Moro contra-atacou, vazando áudios, enfim, não sei se todo mundo lembra dessa história, fez a mesma coisa que ele fez na época da Dilma, né? Então é cedo pra gente dizer
se ele se livrou da cassação. Vamos aguardar os votos dos magistrados na sessão de quarta-feira. Agora, Karime, tem uma turma torcendo, como eu disse, né, torcendo para que o Sérgio Moro caia, né? Tem aí Michele Bolsonaro, tem Gleice Hoffmann, tem Ricardo Barros, tem Paulo Martins, que ficou em segundo lugar na disputa com Sérgio Moro nas eleições passadas. Ou seja, tem o PT, PL, Centrão brigando por essa vaga de senador, viu? Se Moro for cassado, vai haver uma eleição suplementar, provavelmente junto ali com a eleição municipal, para brigar por essa vaga para senador no estado do Paraná. E tem também, Karime, a esposa do Sérgio Moro, viu? A Rosângela Moro, brigando pelo espólio político do marido. Ela sabendo que o homem vai cair, a Rosângela tá mudando de endereço para Curitiba. Ela é deputada federal, viu? Ela tá mudando para Curitiba para que ela esteja apta para disputar a eleição por lá. Então ela tá contando que as pessoas que votaram em Sérgio Moro, que foram mais de 1 milhão de pessoas, também votem nela para senadora. Então ela, que é deputada federal, vai brigar também pela vaga do marido no Senado. Para você ver que tem muito jacaré esperando o Moro se desequilibrar da ponte para comer o homem vivo. São muitos interesses, Cadu, muitos interesses. Será que ele cai, Cadu? Se não cair, alguém eu já empurra. não sei, tá todo mundo hoje todo mundo disse que Moro ia cair. Desde lá de trás, eu falei para vocês que ele já era um senador fantasma. Porque ele próprio já sabia. Agora que o relator ele deu parecer contra a cassação, com certeza o marreco respirou. Ele tá melhor hoje, mas ele sabe que não é hora de cantar vitória. Tem que contar aí com o voto de cada um. E eu acho que vai ter pedido de vista de novo, viu? Não vai acabar essa história agora, não. Karime e Carlão. Beleza, Cadu, como estão aí as atividades dos deputados na Câmara, já que teve aí um feriadão de Semana Santa e tudo mais, e tem um prazo aí, né, da janela partidária, Cadu. Como é que eles estão com relação a essa situação? Como eles estão se virando com as atividades e com essa janela, Cadu? Eles devem estar muito bem, né, Carlão? Dizem que o país só volta... Eles dizem que... todo mundo diz que o país só volta a trabalhar depois do carnaval, né? Eu acho que não mais. Eu também. No caso da Câmara, só volta a trabalhar depois da Semana Santa. Depois da Páscoa. Os deputados ganharam uma semana livre na Câmara, sem nenhuma pauta de votação, nenhum compromisso, para que eles possam coordenar o pula-pula nas suas bases políticas, né? Tem muito deputado coordenando essa janela partidária, porque isso repercute, Carlão, na reeleição deles lá em 2026. Tem que compor aí uma boa base nessas eleições municipais, para que o deputado não tenha dificuldades de se reeleger e eleger o grupo político dele, né? Lá nas próximas eleições. O presidente Arthur Lira sabe disso, ele é mestre nesse jogo, né? E aí deu uma força para todo mundo. Lá no estado do Alagoas, no estado dele, ele vai disputar para o Senado em 2026. Por isso que ele está correndo atrás de montar a estrutura política. Se ele pode, os outros também podem. E aí fizeram essa pressão e ele deu feriado para todo mundo. A janela partidária, Carlão, acaba essa semana, no dia 5 de abril, né? Vai ter muito vereador, muito prefeito mudando de partido, vai ter também muito deputado federal também mudando de partido, indo para os partidos que têm mais estrutura, têm mais força. Então é provável que o PT e PL recebam muitos afiliados, né? Essa folga, Carlão, é ruim para todo mundo, é boa só para deputado, viu? Mas é ruim para todo mundo, porque a Câmara ela está muito atrasada na discussão da reforma tributária, que precisa ser regulamentada, ela está atrasada na pauta da desoneração da folha de pagamentos, as indústrias estão esperando a aprovação do projeto, a derrubada, né, dos vetos presidenciais, tem também a MP das subvenções, que trata de ICMS dos estados, enfim, no final está prevalecendo a agenda política e não a agenda econômica. É mais eleição e menos Brasil. Tá tudo errado. Essa semana é uma semana perdida e quem perde somos nós, viu? Que a gente não vê a economia degringolar de fato, né? Carlão e Karine. Sem dúvida, Cadu. Agora traz pra gente outros destaques de hoje aí de Brasília, as rapidinhas do dia.
Bora de rapidinha, Karime e Carlão. A gente começa falando dela, a primeira-dama Janja da Silva. Saiu uma pesquisa do Instituto Poder Data que diz o seguinte, Carlão e Karime: 81% dos entrevistados conhecem a Janja, de alguma forma, ou pela TV ou pela internet, pelas redes sociais. Desse total, 81%, 27% consideram a atuação dela ruim para o país e 20% consideram que ela é boa para o Brasil. E 42% se dizem indiferente à atuação dela. Ou seja, Karime e Carlão, a Janja é uma pessoa cada vez mais popular, porém ela tem uma rejeição maior em relação à aprovação. Isso daí é resultado da atuação dela, muitas vezes polêmica, né, nas redes sociais, interferindo em algumas vezes nas tomadas de decisões do presidente Lula, sempre com aquele ar de deboche, né, aquele ar de ironia, que é um pouco o perfil mais da esquerda mais atuante nas redes sociais, né? Ela acaba influenciando o presidente Lula e também influenciando o governo como um todo. Ela tem boa aprovação com os jovens, mas tem uma grande reprovação, principalmente entre os evangélicos. Agora, mudando de assunto, Karime e Carlão, indo pro outro lado da moeda, viu? Pro lado bolsonarista. Eu destaco uma notícia, Karime e Carlão, que vem movimentando os grupos de WhatsApp da direita. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, ele tomou uma decisão que pode gerar um precedente favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, ele anulou uma decisão do TSE e devolveu a elegibilidade ao prefeito de Magé, Renato Cozzolino. Claro que foi uma decisão monocrática que requer a análise do colegiado do STF. E aí a imprensa, aquela mais alinhada à direita, vem gerando uma expectativa falando de que isso pode abrir caminho para que Bolsonaro tenha de volta o direito de disputar as eleições já em 2026. E aí a gente vai aguardar para ver, não é, Cadu? Tá muito cedo para a gente dizer isso. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Cadu. Agora 6h57, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, em domingo à noite as redes sociais foram tomadas por um vídeo de um homem, olha só, que invadiu uma igreja com um canivete em mãos. Ele estava em surto psicótico, segundo as informações, as primeiras informações. Foi uma confusão, né, Carlão? Faz ideia, todo mundo fugindo, todo mundo querendo se esconder. Foi uma confusão. O repórter André Meirelles tem a atualização desse caso, volta a conversar com a gente. Boa noite, André. Então, a gente sabe o que levou o homem a invadir a igreja, ameaçar os fiéis. Boa noite. Muito boa noite a todos. Olha, segundo a polícia militar, né, a força tática, ela foi acionada para atender, então, essa ocorrência considerada aí de perturbação e ameaça do homem de 46 anos de idade. Esse caso aí desse homem que entrou em uma igreja católica, isso aconteceu na noite de ontem, no domingo de Páscoa, ali no bairro Dom Pedro, na zona oeste de Manaus, onde então, né, segundo testemunhas, esse homem estava transtornado, né, e segundo os policiais, foi efetuado aí disparo de elastômeros, né, que é um polímetro que apresenta propriedades elásticas aí. Bala de borracha, digamos assim, né? Isso, para poder, né, fazer ali com que o homem viesse parar com a situação que ele estava fazendo, né? E após a ação, o homem foi imobilizado e algemado pela equipe, né? Depois dessa prisão em flagrante, o homem foi encaminhado ao SPA do Alvorada, onde recebeu atendimento hospitalar. Agora, esse caso também, claro, que vai ser investigado aí pelos policiais do 19º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi aí denunciado. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Carlão, tem uma nota aqui que eu acabei de ver, essa atualização. É que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que os novos radares de trânsito, chamados Corujinhas, devem começar a funcionar a partir do dia 10 de abril em algumas avenidas de Manaus. Atenção. Bom, os serviços são da empresa Manaus Monitoramento, que venceu a licitação feita pela Prefeitura com valor de 23,7 milhões de reais. Gente, só que é o seguinte, eles avisam o seguinte, que esses equipamentos vão funcionar durante 90 dias de forma educativa, sem aplicação de multa, mas não vão bobear, né, Carlão? Vacila não. Exato. Mix
Mix. Agora 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma notícia mostra quantas anda, além da segurança e da saúde, a educação do Amazonas. O estado é o último junto com Bahia, Sergipe e Tocantins no índice de oportunidade da educação brasileira. O indicador analisa a aprendizagem dos alunos e também as condições para favorecer a aprendizagem. Além de estar em último lugar, o Amazonas tem o pior município no índice de oportunidades da educação, Maranhão, com nota 2,9. O índice coloca o Amazonas em situação crítica no acesso à educação de qualidade. E diga-se, em uma escala em que o Brasil passa de ano apertado. Não custa lembrar que no ranking de competitividade dos estados 2023, o Amazonas perdeu uma posição e ficou em 23º lugar em educação. São índices muito ruins que, infelizmente e tristemente, se chocam com os números bilionários de gastos com a educação no estado. 18 horas. 7:01, Karine, boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.